Boa tarde. Vou dar uma meditadinha um pouco aqui na palavra de Deus e vou compartilhar com vocês alguns pensamentos que Deus dá pra gente compartilhar, né? Eu tava lendo aqui, ó. Ver. Certo é que em qualquer lugar que a gente pegar nas escrituras, a gente consegue falar sobre Deus, né? Bom, vou falar um pouco dessa parábola aqui, ó. Parábola do trigo e do joio. Mas é uma coisa que não precisa nem ser comentada, porque o próprio Jesus já interpretou ela para os discípulos, né? Aí a gente vai passar um pouquinho do que a gente aprendeu com o próprio Jesus, né? Então está escrito aqui, ó. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Dormindo os homens, ou seja, se eles estavam dormindo é porque era de noite. Então foi de noite que veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Mas foi plantado joio, trigo e não joio. Olha aqui, ó. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, tá vendo aqui esse pai de família? Todas essas parábolas aqui diz respeito a Jesus, sabia? É uma parábola. Porque você vê que o próprio Jesus falou, né? Se é o pai de família chamais Beelzebu, o que não farão ao seu doméstico? Então Jesus é pai de família. Ele tem uma família e nós somos da família de Deus, né? Então os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. Lembra que Jesus falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada? Pois é, o joio não foi ele que plantou, foi o inimigo que plantou. O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Ou seja, a preocupação não era arrancar o joio, era estragar o trigo. E se fosse arrancar o joio naquela hora, podia prejudicar o trigo. Então não era a hora ainda. A hora vai chegar. A hora vai chegar da colher, né? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, tá vendo? O joio, e atai-o em molhos para queimar. O joio só serve para queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. A palavra de Deus é uma coisa tão magnífica, tão linda. Você para pensar sobre isso. Você já imaginou você com uma chácara, aí você sai plantando sementes que você quer colher, né?
Aí, quando aparece o tempo da colheita, ali onde você plantou, tem várias coisas que você não plantou, mas está ali no meio. Mas quem plantou? Não foi você, então foi outro. Mas quem foi esse outro? O irmão Brana conta que ele chegou numa igreja pentecostal, onde ele nunca tinha visto os dons de língua, essas maravilhas, né? Porque isso aí são dons, não é evidência do Espírito Santo, são dons. Então quando ele chegou lá, ele viu um senhor falando em línguas. Tinha outro que interpretava. Aí Deus deu um dom para ele, que ele conversando com as pessoas, ele conseguia discernir o tipo de espírito que a pessoa tinha. Então ele conversou com aquele que estava falando em línguas estranhas, e ele viu que era um bom homem. Só que depois ele olhou e viu aquele outro que interpretava, que ele era casado com uma mulher morena, mas vivia com uma mulher loira. Aí ele parou e falou assim, mas como pode isso? Um está falando em línguas e o outro está interpretando. Como é que pode isso? Aí ele não conseguiu entender. Aí um dia ele estava assim no meio da mata, aí ele perguntou para Deus o que significava aquilo. Aí o vento veio e abriu em Hebreus, onde diz, dons são dados sem arrependimentos, ou seja, são dons. Falar em línguas é dom, interpretar também são dons. Só que, porém, o mesmo dom de língua que falava num homem que era bom, falava através de interpretação de um outro que não era bom. Mas aí ele não conseguiu entender. Aí Deus deu uma visão para ele, do globo terrestre, e um homem saindo semeando sementes. Quando aquele homem virou no globo da terra, veio um outro ao anoitecer, semeando outro tipo de semente, que não era a semente que Deus plantou, foi o inimigo que plantou. Então aí ele começou a entender, né, que a terra, ela gera bons frutos e maus frutos, depende da semente que é lançado nela. Então com isso nós aprendemos que cada um mostra através de si os frutos que tem. Uma boa árvore, ela dá bons frutos. Uma árvore mau gera maus frutos. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou lançando boa semente. Só que a Bíblia também fala do semeador que saiu semeando sementes. Umas caiu em pedregais, outros caiu no meio do espinho, outros caiu em terra rasa e outros caiu em terra boa. Então, aquela que caiu em terra rasa nasceu, mas não tinha raiz profunda, morreu logo. Aquela que caiu em espinho foi sufocada. Aquela que caiu em pedregais não tinha solo para ela nascer. Mas aquela que caiu em terra boa gerou bons frutos. Então, se o que a gente está falando cai numa terra boa, ela vai gerar bons frutos, né? Agora, Deus, ele plantou o trigo, ele vai recolher o celeiro. É dele, foi ele que plantou. Agora tem uma planta que ele não plantou, foi o inimigo, essa será arrancada. Mas primeiro vai ser juntado o quê? O joio. Para quê? Para ser queimado. Então é o que está acontecendo hoje. O joio, ele está sendo juntado. Tem uma profecia dada pelo nosso profeta, que Deus nos enviou para esse tempo,
de um grande ecumenismo que se aproxima. Esse ecumenismo é para unir todas as igrejas juntas a uma só, num só companheirismo. Só que existe um povo que não vai se unir a esse companheirismo. Por quê? Porque ele sabe que é um laço do inimigo. É igual começou lá em Nicéia. Um laço do inimigo que eles fizeram lá uma reunião entre eles para dizer que todos eram irmãos e colocou lá em concílio de Nicéia, né? A doutrina do batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo como doutrina verdadeira e fundou a Trindade lá. Só que os apóstolos não tinham essa doutrina de Trindade, eles tinham batismo usando o nome do Senhor Jesus Cristo, que era a ordem dada por Deus lá em São Mateus 28:19. Então ali ele reuniu, né, todos, né? Só que Deus, ele preservou o trigo, não deixou lá, entendeu? Então o que que acontece? Aí daí surgiu o protestantismo, se ramificou em várias denominações, né? Só que o trigo nunca teve misturado com o joio. Por isso que a Bíblia fala, sai dela, povo meu. Então ela saiu daquela armadilha. Então hoje nós temos o conhecimento do que está acontecendo. Então isso daí não é nada mais, nada menos que Deus ajuntando o joio para ser queimado. Mas o trigo vai no arrebatamento. Antes que essas coisas acontecer, ali, Deus vai tirar uma noiva. Mas aquele joio vai ser queimado. E o trigo vai ser juntado no celeiro. Vocês estão entendendo? Então é uma coisa muito simples. Então, a gente percebe que de uma pequena escritura, a gente consegue tirar uma grande mensagem. Por quê? Porque aqui dentro tem vida. Qualquer lugar que você abrir nas escrituras, Deus ilumina sua mente para você falar. Desde que você tenha conhecimento e crer no que Deus falou aqui dentro. Crer no que Deus está fazendo nesse tempo de hoje. Porque as pessoas, elas gostam muito de ver o que Deus fez no passado, o que Deus vai fazer lá no futuro, e esquece o que Deus está fazendo hoje. É hoje. É o maná hoje. O maná do dia seguinte, o de amanhã, Deus proverá. O maná de ontem já apodreceu. Você lembra daquele maná que Deus mandava todo dia lá para os filhos de Israel? Tinha que colher naquele dia e comer naquele dia. Entendeu? Então, nós estamos vendo sobre o maná do dia, a era de hoje, que Deus tem enviado um mensageiro. Então nós estamos comendo desse alimento. Então a gente tem o conhecimento. E a Bíblia fala, quem tem profeta não é enganado. Crede no Senhor vosso Deus e será seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então nós somos pessoas prósperas. Então nós não temos o porquê errar. É só seguir o caminho, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas seguir sempre em frente. E o caminho é certo, é glória. Porque quem prometeu foi Deus. E a sua palavra não volta vazia. A palavra de Deus fala, no princípio era o verbo, que era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, o verbo. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem? Jesus. Ele era a boca de Deus na terra, eram os pés de Deus na terra, eram os olhos de Deus, eram os ouvidos de Deus na terra. Então a Bíblia fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então tudo que você quer está ali concentrado, ali em Jesus, que a Bíblia fala que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, Jesus. Entendeu? Então é isso, nós não temos o porquê errar. Se você não foi batizado ainda, usando o nome desse Deus, que fez todas as coisas, que se manifestou num corpo, e foi chamado de pai de família, foi chamado também de filho,
Você vê lá em Isaías 9, versículo 6, ele é pai da eternidade, um filho se nos deu, entendeu? Então são tudo títulos. Eu sou pai, eu sou filho, mas eu tenho um nome. E Deus também, ele tem um nome. Deus Espírito se manifestou num corpo, nasceu através de uma virgem, como diz Isaías, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele se manifestou em carne. Então, essa grande imensidão que nós olhamos, tudo foi manifestado para ser visto pelos homens quem é Deus. Então Deus se fez semelhante a nós. Você sente uma dor de cabeça, ele também sentiu na carne. Você sente fome, ele também sentiu. Mas ele é Deus. Ele como homem, ele sentia fome, mas como Deus ele fazia multiplicação de pães. Ele como homem, ele chorou no túmulo de Lázaro, mas como Deus, ele mandou Lázaro sair para fora. Então ali era um homem Deus. Entendeu? Tenha um bom dia. Deus abençoe.